Lição 25, página 48, do livro 2 Essentials, o Book 2. Hoje continuamos a falar de passado simples nesta lição 25, mas agora com os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? Veja aí logo abaixo do Grammatical Preview. Verbos irregulares são aqueles que não levam o sufixo ed em sua forma afirmativa. Quem leva sufixo ed são os verbos regulares, que nós vimos na aula anterior. Agora, nessa aula, nós vamos ver outros verbos que não levam ed. Eles são chamados de irregulares. Eles não têm aquela regularidade, são irregulares. Veja um exemplo aí na página 48. Ailton went to São Paulo yesterday. O que quer dizer isso? Ailton foi para São Paulo ontem. Eu quero agora fazer uma pergunta se a Gracimar, que é a esposa do Ailton, se ela foi com ele. Então eu pergunto assim: Did Gracimar go to São Paulo with him? A Gracimar foi para São Paulo com ele? E a resposta é negativa. Não. No, she didn't go to São Paulo with him. Note que a afirmativa foi went, mas quando fiz a pergunta com did Gracimar, go, o verbo se apresentou como go. E na negativa também. No, she didn't go, ela não foi. No em português, você percebe que eu digo Ailton foi para São Paulo. Na pergunta, Gracimar foi para São Paulo com ele? E na resposta, não, ela não foi. Em português, esse foi, né, que é o passado de ir, ele se manteve. Mas em inglês, não. A forma afirmativa é diferente das outras duas formas, da interrogativa e da negativa. Então, lembre-se, na aula passada, nós vimos que coloca ed na forma afirmativa e did para negativo e interrogativo. Hoje, a mesma história se repete, só que ao invés de ed, você vai memorizar qual é a forma que o verbo tem. Mas como é que eu vou memorizar? Como que isso acontece? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos nos deslocar para a página 49, onde você vai ver uma lista, né, que começa na página 49 e vai embora. Página 50, 51 e 52. Vamos saber como é que essa lista funciona, pelo menos nas primeiras duas colunas. Veja lá. A coluna da esquerda é o infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é a ação sem você acrescentar o tempo. Vamos pegar o exemplo do verbo comprar, número 13. Todos os verbos nessa primeira coluna, na verdade, é to buy, tá? Desde o primeiro, to be, to become, to begin, to bet, to bite, to bleed, to blow. O que é esse to? É exatamente aquilo que em português você faz com R. Você faz assim, ó, ser, tornar, começar, apostar, morder, sangrar, soprar, quebrar, trazer, construir. Tudo que nós fazemos com o finalzinho R, você percebe que se eu falo, eu gosto de passear no parque, o verbo é gosto, porque está no presente. Passear é apenas a ação. Se eu disser, eu gostei de passear, o verbo é gostei, que foi para o passado. Passear continuou igual. É só a ação. E, finalmente, eu vou gostar ou eu gostaria de passear no parque. Eu vou gostar, eu gostaria. Isso sim é verbo, é futuro. Mas o passear não muda. Então, infinitivo é esta forma que lembra um verbo, uma forma verbal, mas não é um verbo propriamente dito. Por quê? Porque, contrariamente à definição que muitos de nós obtivemos nas escolas, de que verbo é uma palavra que indica a ação. Não é bem assim, tá? Vai depender, tem de língua para língua, e até pode indicar secundariamente, mas a primeira função de um verbo é indicar tempo. Tá bom? Se é indicar se é passado, presente e futuro. Então, lembre-se desse meu exemplo e conheça, prazer em conhecê-lo, o infinitivo. O infinitivo é isso, é uma forma em que você expressa a ação e não coloca quando é que ela foi feita. Então, seria um neutro, tá? Se eu pudesse fazer uma comparação, para que você entenda, de uma outra maneira. Imagine um carro, né? Você, aluno que está ouvindo isso, se você dirigir, vai ficar mais fácil ainda. Imagine o câmbio mecânico de um automóvel. Você tem a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta, a quinta
marcha ré e tem o ponto morto. Eu faço uma pergunta para você. Se você colocar a alavanca de câmbio no ponto morto, ou se o seu carro for automático na posição neutra, o carro vai andar? Claro que não, né? Mas não é câmbio? É câmbio, né? É uma posição do câmbio, mas o carro não anda. Ele só anda quando você põe para letra D de drive, se for automático, ou se for um carro mecânico, põe a primeira, a segunda, a terceira marcha, enfim. Aí ele vai andar. Mas no ponto morto, ponto neutro, ele não anda. Então, o infinitivo é isso, é como se fosse o ponto neutro, tá bom? Só para que você tenha um comparativo aí. Então, o infinitivo, ele vem acompanhado do to. Essas listas, que inclusive essa nossa aqui, não tá o to junto aí, mas é isso. I like to walk in the park. Eu gosto de andar. Então, você viu que tem duas partes lá? To walk. Eu vou pôr no passado. I liked to walk in the park. Eu gostei de andar no parque. Viu? O que muda é like, liked. Se for no futuro, eu posso dizer I will like to walk in the park. Então, eu vou gostar, eu gostaria de andar no parque. O andar não muda. Então, prazer em conhecê-lo, essa é a primeira coluna do infinitivo. É a ideia, é a ação. Quando eu quero conjugar no passado, sabe o que eu faço? Eu me mexo, me movo para a segunda coluna aí, do ladinho direito. Então, tá lembrado daquele nosso exemplo lá, nosso verbo número 13, buy? Então, vamos dizer que você fala assim, eu compro livros todos os meses. I buy books every month. Então, que interessante. Eu pego essa primeira coluna, jogo fora o to, que já não está nem aqui, está omitido, e uso para fazer conjugação no presente. I buy, you buy. No he, she, it, lembra? He buys, she buys. Eu acrescento um S. Muito bem. Isso aí é muito semelhante à primeira coluna com o presente. Mas quando eu vou para o passado, eu quero falar, eu comprei um livro no mês passado. I bought a book last month. Olha que interessante. Então, nós nos movemos aí. Você viu a pronúncia? Bought. É bem diferente, né? Depois, durante as aulas, eu vou estar recomendando uns vídeos aí para pronúncia de todos esses verbos que estão aí. Mas lembre-se, para fazer o passado afirmativo, você vai para a segunda coluna, tá? De qualquer verbo. Vamos pegar outro exemplo aí? Vamos virar a página. Página 50, o verbo give. 36. I give many presents. Eu dou muitos presentes, tá? Eu dou, I give. E o ano passado me vesti de Papai Noel e eu dei presentes. I gave presents. Eu dei, tá bom? Olha, curiosamente, o nosso verbo 37 aí é o exemplo, né? Go é ir. Então, eu vou para a escola. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Vou de ir. E se sendo assim, semana passada eu fui para a escola. I went to school. Eu fui. E se eu quiser fazer uma pergunta, aí eu coloco o did. Did you go? Veja, eu coloquei o did. Voltamos para a primeira coluna. Did you go to school last week? E aí uma pessoa que de repente não estuda mais vai dizer, não, I did not go to school last week. Did not forma didn't. I didn't go. I didn't go to school last week. Eu não fui para a escola. Então, lembrando, colocou o did, voltamos para a primeira coluna, tá certo? Quando é que isso acontece? Negativa e interrogativa, para fazer pergunta e para falar que não. E quando é que a gente usa a segunda coluna? Exatamente o simple past, só na forma afirmativa, tá? Isso é muito importante, nós vamos mexer bastante com essa tabelinha aí, que é longa, mas não se assusta não, vai ficar tudo bem, nós vamos aprender todas elas. Vamos para a página 53? Vai lá, primeiro exercício, answer these questions, follow the example. Veja, temos uma pergunta, did she buy a television or a radio? E entre parênteses eu estou sugerindo lá, television. Então você vai dizer, ela comprou uma televisão ou um rádio? Você vai responder o que está em parênteses. She bought a television. She bought a television. Quando a gente fala mais fluido, fica assim, ó. She bought a television. She bought a, né? Então nós vamos ver por que a pronúncia muda um pouquinho. Mas, por enquanto, vamos praticar só a mecânica da coisa. Então você vai dar uma olhadinha na letra A. Did he drive a car or a bus yesterday? Did he drive? Eu estou usando did e o verbo principal é drive. Volta lá na tabelinha, nessas páginas atrás. Drive é letra D, está em ordem alfabética. Você vai voltar e vai ver que drive é o verbo número 25. E o passado de drive? Dá uma olhadinha para a direita. O passado de drive é
drove. Volta lá para a página em que você está e você vai responder que ele dirigiu um ônibus. Então está fazendo uma pergunta lá. Ele dirigiu um carro ou um ônibus ontem? Você vai dizer que ele dirigiu um ônibus. He drove a bus. Ok? Então faça esse vai e vem, escuta novamente esse pedacinho se precisar, para que você responda as outras perguntas na letra B, na letra C. Olha a letra B, ó. Did they eat? Eles comeram 5 ou 9 maçãs? Did they eat? Então você vai ver lá qual é o verbo eat, o que quer dizer comer, e o passado do lado da coluna, do ladinho direito, o que é o passado de eat? Você vai ver lá que é ate. Bom, agora vai em frente e se vira aí. Vamos lá para a página 54. Bom, se vira que eu quero dizer, termine o exercício aí até a letra H. Na página 54, olha que interessante. O exercício pede para que você mude para o presente. Então, o exemplo já está no passado. Mike had a headache yesterday. Mike teve uma dor de cabeça ontem. Had é o passado do verbo have. Puxa, mas como é que eu vou saber? Você vai quebrar um pouquinho a cabeça lá na tabela. Eu vou te dar uma dica. O had já está lá na página 50, volta lá na lista. Você vai ver que ele já está na segunda coluna, porque é Mike had, né? E o exercício não está pedindo para você ir para o presente? Aí você olhando para o lado esquerdo, porque o presente a gente forma a partir da primeira coluna, você vai ver have. Poxa, então eu tenho que pôr Mike have. Cuidado, lembre que nós já vimos essa lição lá para trás, lição 21. Mike have não, Mike has. Tá? O verbo have, quando no presente ele tem esse detalhe aí. I have, you have, he has. Mike não é um homem? Mike, então é he. He has a headache. E ó, você vai ver que praticamente todas as sentenças estão com alguém na terceira pessoa. Billy, Jack, Barn, todos eles estão na terceira coluna, que é para forçar você. Vou dar mais uma dica. Letra A. Billy wrote a letter yesterday. O Billy escreveu uma carta ontem. Wrote, você vai procurar na segunda coluna agora. Olha lá, é o último verbo, número 117. Wrote. Agora, o que você faz para descobrir como é que põe o i no presente? Eu me movo para a esquerda. Eu vou saber que é write, mas é Billy. Então, voltando para lá, né? Billy writes. Billy é he. He writes a letter every day. Tá certo? Você tem que mudar de yesterday, que quer dizer ontem, para everyday, que quer dizer todos os dias. Bom, tá dada a dica aí. Quebra um pouco a cabeça, daí até a letra H, para pôr tudo no presente. Última folha, página 55. Vamos lá? O que está pedindo o exercício? Use the principal verb to give a negative answer to the questions. Então, use o verbo principal para dar uma resposta negativa. E então, cria uma nova sentença usando a informação em parênteses. Vamos analisar. Did Evandro begin to study last year? Ou seja, o Evandro começou a estudar o ano passado? Parênteses está dizendo 3 anos. A resposta primeira é no, he didn't begin to study last year. Então, a resposta foi não, ele não começou a estudar o ano passado. He began, olha aí, o passado de begin é began. Então, fomos para a segunda coluna. Ele começou a estudar há 3 anos atrás. Tá certo? Então, na pergunta, você já tem a dica, que é o verbo é begin. Né? Basta você ir lá na tabelinha e ver qual é o passado de começar, começou. E na última coluna, inclusive, não na terceira, na última. A terceira nós vamos ver outro dia, tá bom? Mas na quarta coluna parece ter uma traduçãozinha ali para te ajudar, né? No caso do verbo begin, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele é o verbo número 3, que quer dizer começar. Lá no translation, né? Na quarta coluninha da esquerda para a direita, tem uma tradução lá para dar um helpzinho nessa fase inicial. Bom, vai aí até a letra F e veja o que você consegue fazer. Nós estamos praticando a interrogativa, a negativa e a afirmativa aí nesse exercício da página 55. Valeu? Lição longa, 14 minutos, vamos ficando por aqui. Até a próxima.